Se prepara porque esse vídeo é para aqueles que curte um Isekai, de preferência com harém e cenas adultas. É isso mesmo. Então, se você quer saber mais, fica com esse vídeo aqui e assiste até o final. Mas antes, né, vou fazer aquele procedimento primeiro, que é deixar o joinha e também se inscrever no canal, se você quiser conhecer mais recomendações e também ativa o sininho. Bora! Opa! Eu sou o Siledari. Essa obra, então, falando novamente, contém até que bastante cenas adultas. E também tem alguns momentos que você vai lendo e para e pensa e fala: isso não é um pouco errado? Então, com isso em mente, que se vocês não gostam dessas coisas, então nem precisa assistir esse vídeo. Mas já se você gosta, chega mais. Apesar de ter essas coisas, né, que eu falei, eu mesmo assim eu achei bem fofo essa obra, porque tem momentos que transborda essas coisas de fofura e de satisfação. E os traços ainda por cima ajudam muito isso, principalmente nas personagens femininas. E olha só essa fofura. E falando logo, essa obra tem uma light novel. Por sinal, eu fazia nem ideia que teria uma, só fui descobrir mesmo quando eu fui fazer esse vídeo. Mas se você pegar ela, você vê logo que tem uma grande diferença. Logo de cara que são os traços. E também acredito eu que há sim uma grande diferença, que é principalmente nas partes adultas. Eu acho que no mangá é bem mais detalhado isso. Pra quem leu, sabe do que eu tô falando. E novamente vamos focar um pouquinho nesses traços que gerou uma mini paixãozinha minha. Já prefiro logo de cara o mangá. Eu achei muito, mas muito bonito mesmo. Eu nunca ia imaginar que um mangá com uma história assim teria esses traços tão belos. Novamente, olha essa fofura. O mangá já ganha os meus créditos, porque é muita fofura que esses personagens têm. Na história, logo de início, eu vou retirar essas partes adultas e as coisas meio que erradas. Vou retirar do início, mais pra frente eu falo depois dessas duas coisas. A história tem certos momentos que te traz bastante satisfação, porque é mais focado no cotidiano, na vida tranquila que tem em volta do grupo do protagonista. De explorar labirintos, que são as dungeons desse mundo, de matar monstro, conseguir dinheiro pra poder comprar comida e melhorar o cotidiano dele, comprando uma casa e etc. Bem mesmo, estilo aqueles mangás ou animes de vida social, só que diferente daqui, é em outro mundo, em um Isekai. Aí também com o futuro harém dele que ele quer montar. Eu me surpreendi nisso, porque eu nem ia imaginar que a obra seria desse nível, porque tem nada de complexo e nenhuma reviravolta no mangá. Se prepara agora, porque eu vou contar um pouquinho da história logo de início. Esse protagonista foi teletransportado misteriosamente depois de entrar num site que dá pra você entender que é tipo aquele site de criação de personagens. Você pode escolher diversas habilidades pra ele e etc. Depois de ele fazer esse personagem e salvar ele, o site mostra uma mensagem pra ele e ele aceita essa mensagem. E do nada, misteriosamente, ele acorda em um estábulo totalmente desconhecido, que você tem noção que é em outro mundo. Agora, vou falar uma coisa rapidinha. Eu tinha nem noção, nem imaginaria e também nem prestei atenção nessa parte na história. Talvez em algum diálogo que o protagonista fala ou em alguma ação dá pra ter noção disso. E talvez eu acabou deixando eu passando despercebido. Você, ao ler a sinopse, você percebe que ele estava entrando nesse site porque estava em busca de procurar um meio para cometer suicídio. E se deparou nesse site. Só tô falando disso logo para você ter uma pequena noção logo de início. Ele, ao acordar, esse estábulo tem uma vila em volta e essa vila está sendo atacada por ladrões. E ele, vendo isso, vai lá e tenta salvar os moradores dessa vila. E daí que a história parte de início. E você vai percebendo ao ler que esse mangá tem muita, mas muita explicação. É um mangá bastante explicativo, bem detalhado para ter noção. Ele explica como funciona esse meio que guia que ele tem, como funcionam as habilidades dele, desse mundo, como que é esse mundo, trabalhos que tem nesse mundo e tal, e etc. É muito explicativo, que você tem noção, tem capítulos que são páginas e páginas bem grandes de balões de diálogo bastante explicativo, que acaba até sendo muitas vezes meio que cansativo de se ler. Mas isso acaba tendo pontos negativos e pontos positivos. Mas os pontos negativos é como eu falei, acaba ficando uma leitura meio que cansativa em certos momentos. Mas o positivo é que te deixa bastante ligado como que é esse mundo, para você entender melhor e não ficar uma coisa em aberto ou ficar uma coisa que você fala, isso tem nada a ver. Acaba não acontecendo isso, porque nessas explicações acaba explicando bastante coisa que acaba tendo muita noção e muita
muita lógica. E também coisas começam a fazer sentido pra você. Inclusive, eu tenho que até citar coisas que esse mangá abordou que foi bastante bacana. São coisas bem simples, sim, mas que dá um grande ênfase nessa história toda. Como logo de primeira, que ele acorda e vai procurar coisas e vê que tem uma sandália. E ele descalço pega essa sandália e logo de início ele vê que nesse guia dele acaba adicionando pra ele, vamos dizer, eu não lembro muito bem qual que é o nome que fala nesse mangá, mas são tipo um título ou profissão, que é ladrão. Então você vê que qualquer coisa que você pega que não é sua, acaba você adicionando esse trabalho que é ladrão, que acaba prejudicando você muito a viver nesse mundo. E você deve saber por que o motivo, né? E outra coisa que pra mim foi a principal, logo de início, na hora que ele vai ajudar esse vilarejo todo, pega a espada que ele encontra nesse estábulo e vai ajudar eles e consegue facilmente matar todo mundo. Por causa que essa espada que foi transportada junto pra ele nesse mundo, acaba sendo uma espada muito poderosa, mas se você pegar essa espada e comparar com outros mundos de outros animes, você vê que essa espada não tem nada demais. Mas não, nesse mangá ela é poderosíssima. Tem umas habilidades até que simples, mas te dá um grande boost nesse mundo. Então, voltando, ele vai lá e mata facilmente todo mundo. Pensando que é um jogo, ele fica tranquilo. Mas depois que ele vê que não é um jogo e sim, ele tá vivendo mesmo a realidade, ele começa a ficar tenso, bater o desespero dele e começa a ter aquela aura toda sombria de desespero, porque ele percebe que ele pela primeira vez matou alguém. Isso do nada acaba mudando o clima do mangá, virando uma coisa pesada. Isso foi bastante legal, porque eu já vi em mangás ou em animes que o protagonista facilmente consegue matar alguém como se fosse nada, e isso eu acabo ficando meio que bolado. São poucas obras que eu vi que o autor retrata isso, e esse mangá foi uma delas. Isso são coisas simples que o autor vai colocando na obra, mas acaba melhorando muito. E agora vem a parte que eu falei que é um pouco errada, que é a questão dos escravos. Eu não vou explicar essa parte toda dos escravos, porque vai ficar uma explicação meio que chata. Então quem não leu, vai lá e lê, que você vai saber tudo certinho, que você até para e pensa, até que faz sentido essa coisa toda. Rapaz, o protagonista, na hora que ele descobre que há um mercado de escravo, ele fica com o pé atrás e não quer comprar um escravo, porque ele fala que é errado, tal, essas coisas, por causa que ele veio do outro mundo. Mas na hora que ele se depara com essa escrava, ele acaba mudando de opinião. Ele logo de início se apaixona muito por ela, vai logo querendo comprar ela. Ele começa logo a juntar dinheiro e isso acaba virando uma grande motivação para ele. Ele vira aventureiro, toda noite ele fica com esse pensamento na cabeça que vai querer logo comprar ela e fica falando o nome dela que vai comprar ela. Aí, como eu até te falo, você meio que para e pensa que isso é meio que errado, porque ele tá querendo comprar uma pessoa, mas mesmo assim acaba sendo bem legal e engraçado. Na primeira vez que vi esse protagonista, eu pensei que não ia gostar muito dele, ia ser um protagonista simples ou meio babaca. Você vai vendo que ele não é nada disso, eu acabei gostando demais dele, bem simpático ele é, principalmente com ela. Quando ele compra ela, ele tenta sempre dar o melhor pra ela, comprar melhores roupas, melhores equipamentos e tal e etc. Mas claro que isso tudo também tem uma segunda intenção por trás. E uma coisa que eu tenho que falar do protagonista é que o protagonista também fala que esse mundo é um mundo chato, que sempre você está na beira da morte, facilmente você pode morrer, que a vida de aventureiro não é fácil, é um mundo bem chato e cansativo. Se não fosse pela motivação dele, que é a Rosane, ele acaba vivendo, vamos dizer, vivendo por causa dela. Por isso que ele fica com uma grande motivação de se aventurar no labirinto para poder juntar dinheiro e comprar logo ela. E também fora, quando ele compra ela também, as noites dele começam a ficar mais alegres, se você é que me entende, né? Vamos falar que ela é muito forte. E você vê que as caras dela, quando ele cita sobre batalhas e labirintos, você vê que ela começa a ficar bem empolgada com essa carinha fofa dela. Eu acho bem engraçado. Então, além de ser ela forte, ela também consegue fazer esquivas fantásticas na hora da batalha, que você fica impressionado com essa beleza dela de esquivas, que caraca, é muito bem feita, né? Muito bem desenhado, mostrando mais a beleza. Logo no início, os dois não tinham muito uma relação de confiança, mas depois é montada essa relação de confiança, você vê que a história muda. E fica bem legal a relação dos dois depois que ambos os dois acabam tendo uma confiança com o outro. Fica muito bonitinho. E apesar que eu falando que as noites dele ficam mais alegres, mas não é toda hora que acaba sendo bem detalhado isso, pra tristeza de muitos talvez, né? Isso acaba sendo até que bom, porque meio que ficaria uma coisa chata, porque toda hora que eles lutam na dungeon,
vão sair, você pensa, pô, de novo, já sei aonde isso vai parar. Então acaba não sendo toda hora isso, só acaba sendo bem detalhado em momentos de conquista deles. E isso eu tenho que falar que foi muito bem do autor. Ele conseguiu equilibrar muito bem essas coisas de cenas adultas com outras coisas. Sério mesmo, nessas pequenas aventuras deles que tem nos labirintos, eu sempre pensava, vai acontecer alguma tragédia com esses dois. Eu sempre ficava com um aperto no coração, porque eu não queria que a relação dos dois se separasse. Mas quando eu termino de ler, eu vejo que sim, é só uma aventura tranquila deles e nada de ruim acontece. Até os monstros são bem simples nos labirintos, não tem nada de inovador. Acaba tendo até que 2 momentos de tensão deles no labirinto, e um foi até uma coisa que gerou até um clima meio que pesado quando ele conhece esse cara, que caramba, foi meio que bem pesado mesmo. Nesse momento que ele percebe mesmo, se não fosse por ela, ele já teria desistido. E eu, apesar de toda hora pensando que ia acontecer alguma tragédia, pensando já no negativo, eu também pensava que ela ia fazer alguma coisa com ele, ia trair ele, ou estaria nem aí pro protagonista, principalmente no momento que ele acaba comprando outra escrava para o grupo dele. Aí mesmo eu falei, pronto, vai acontecer algum BO, ela vai ficar com ciúme, vai querer matar todo mundo e tal. Não, mas também não foi nada disso. Você via expressões dela de ciúme e tal, que apesar disso, dessas expressões dela, é uma coisa até que bastante interessante. E eu não posso esquecer que a cena da banheira, rapaz, é a alegria de muitos leitores. E uma coisa que eu tenho que destacar do protagonista, que o protagonista não é aquela pessoa inteligente, e sim esperto e sagaz. Essas são 2 palavras que se encaixam perfeitamente nele. Ele sempre consegue fazer coisas para beneficiar tanto ele quanto o grupo todo. Ele não é aquele protagonista overpower, mas eu acabei respeitando, me surpreendeu bastante, por isso que eu acabei gostando dele. Pra quem pensa, sim, ele acaba comprando mais escravas futuramente, montando um harém de escrava que são mais escrava, uma mais fofa do que a outra. Mas ainda assim, minha preferida é ela, a Rosane, que, rapaz, eu me encantei demais com ela e da fofura dela toda. Sempre acaba ficando mais ainda encantado com ela quando ela acaba mostrando essa cara de empolgação pro mestre dela, quando ele faz alguma coisa bastante inovadora ou coisa que expressa grandes habilidades que ele tem. E também dá uma olhada um pouco mais nessa fofura dela quando ela tá de capacete. Eu novamente me encantei com ela. E se você fica pensando, sim, ele junta as escravas todas e faz várias coisas com elas, né? Eu recomendo você muito a ler essa obra. Tem coisas erradas? Sim, mas mesmo assim é aquele errado que você deixa passar pela tranquilidade, satisfação e pelas coisas fofas que tem nessa história. E se você já leu, deixa aí nos comentários o que você achou. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça novamente de deixar o joinha e também dar uma passada lá no canal para você ver mais recomendações muito legais. Novamente, obrigado e até a próxima. Fui!